No início do século XX, um dos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, Andrew Carnegie, decidiu que queria saber quais eram as características comuns entre todos os grandes homens de sucesso de sua época. E para essa empreitada, contratou o jovem Napoleon Hill. Durante 20 anos, Hill pesquisou sobre as milhares de pessoas mais ricas, influentes e poderosas do mundo, para poder descobrir o que tinham em comum. Além de estudá-las, o autor também entrevistou pessoalmente centenas delas, incluindo nomes como Thomas Edison, Graham Bell, George Eastman, Henry Ford, John Rockefeller, Theodore Roosevelt, entre outros. O resultado desse trabalho, após ser apresentado a Andrew Carnegie, foi transformado em um curso denominado A Lei do Triunfo e posteriormente colocado em um livro de mesmo nome, contendo 736 páginas, que hoje é o objeto de nossa resenha. Neste livro, Napoleon Hill diz ter identificado 16 características que, segundo ele, pareciam estar fortemente presentes em todas as pessoas que alcançavam o sucesso. Ele chamou essas características de leis do sucesso. Vamos a elas. A primeira lei diz respeito ao benefício da associação entre pessoas que possuem o mesmo perfil de pensamento. Hill afirma que a união de duas ou mais mentes gera um todo que é maior do que a soma das partes. Ele chamou esse efeito de mastermind. Segundo ele, todos os grandes homens não teriam alcançado o sucesso se não tivessem se associado a outros. A segunda lei diz que você precisa ter um objetivo principal definido. A maioria das pessoas diz que quer mudar de vida, mas quando perguntamos o que realmente elas querem, elas não sabem o que dizer. Se você não sabe para onde quer ir, fica difícil saber se está no caminho certo. O objetivo principal de sua vida deve ser escolhido com um grande cuidado e, depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de tal maneira que ela aceita esse propósito como um lema, um projeto, uma planta que finalmente dominará as suas atividades na vida e a guiará passo a passo para a consecução desse objetivo. A terceira lei trata da confiança em si mesmo. Segundo Napoleon Hill, as pessoas de sucesso que ele entrevistou demonstravam grande confiança em seu próprio potencial, quer seja para resolver os problemas ou mesmo para saber quem chamar para resolvê-los. A autoconfiança é fundamental para quem quer empreender algo. Quem vai confiar um investimento em alguém que não demonstra segurança no que faz? Você confiaria? A quarta lei diz respeito à economia. Ter disciplina financeira é fator indispensável para quem almeja o sucesso. Embora o dinheiro não seja a única variável utilizada para se medir o sucesso de uma pessoa, quando estamos falando de negócios e empresas, este é sim um dos fatores mais importantes. O estudo mostrou que os entrevistados sabiam controlar muito bem suas finanças, de forma que se de repente aparecesse alguma boa oportunidade de negócio, eles teriam condições de aproveitá-la. A quinta lei aborda iniciativa e liderança. Um ponto bastante claro nessa pesquisa é que todos os entrevistados tinham um perfil de líder e não de seguidor. Todos tomaram a iniciativa de assumir o controle de suas próprias vidas, de empreender e tinham a capacidade de levar os outros pelo mesmo caminho. Embora a maioria das pessoas não tenha o perfil de liderança, estudos mostraram que ninguém nasce líder. Essa característica é puramente comportamental e, portanto, pode ser trabalhada e aperfeiçoada. A sexta lei fala sobre a imaginação. Pensar fora da caixa era característica fortíssima entre os empresários bem-sucedidos. Grande parte deles precisou, em determinado momento da vida, pensar em saídas e soluções para situações-chave. Existem técnicas para desenvolver a imaginação e a criatividade, mas para Hill, o grande segredo é você forçar-se a mudar suas rotinas e pensamentos, e não ter medo de experimentar situações novas. A sétima lei destaca o entusiasmo, que é uma das características mais importantes. A maioria das pessoas até tem um forte desejo de mudar de vida, mas acabam por não seguir em frente. É como se faltasse combustível para ir adiante.
Segundo Hill, o entusiasmo é esse combustível que move homens e mulheres em direção a grandes descobertas e empreendimentos. Grande parte dos maiores realizadores entrevistados eram incondicionalmente apaixonados por seus objetivos, de forma que essa paixão sempre fornecia o entusiasmo necessário para que fossem adiante. Mesmo quando as condições eram adversas, esse entusiasmo fornecia combustível para que fosse percorrido aquele quilômetro extra, que no final parecia fazer a diferença. A oitava lei do triunfo é o autocontrole. Ensina que devemos estar sempre no controle de nossas próprias vidas e jamais podemos ser escravos das tentações mundanas ou de estados alterados de consciência, como a embriaguez, por exemplo. Devemos pensar no curto, médio e longo prazos e ter consciência de que tudo o que fazemos hoje nos aproxima ou nos afasta de nosso objetivo principal. A nona lei mostra que devemos fazer sempre mais do que nossa obrigação. Se você quer se destacar em sua área de atuação, precisa criar o valioso hábito de caminhar o quilômetro extra, de fazer sempre mais do que sua obrigação. Do contrário, você será apenas mais uma pessoa mediana, igual a tantas outras. Segundo Hill, existem dois tipos de pessoas que não vão para frente na vida: aquelas que não fazem o que lhes é pedido e aquelas que só fazem o que lhes é pedido. A 10ª lei diz que devemos ter uma personalidade atraente. Todos os negócios resultam de interações humanas. Cultivar uma personalidade atraente é ser uma pessoa agradável, simpática, bem apresentada. Não estamos falando de padrão de beleza, mas de comportamento. Há quem não faça a menor questão de ser simpático. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas saiba que ter muitos diplomas acadêmicos e conhecimento técnico não será suficiente para lhe colocar em patamares mais elevados em sua carreira profissional. Além de competente, você precisa saber se relacionar de uma forma agradável com outros seres humanos. A 11ª lei é sobre pensar com exatidão. É preciso aprender a separar os fatos da mera informação. Hoje em dia, é comum encontrarmos nas redes sociais toneladas de informações tendenciosas e sem nenhuma veracidade comprovada, que visam exclusivamente deturpar suas conclusões e manipular suas decisões. O objetivo desta lei é alertar para a utilização de mecanismos que lhe permitam trabalhar com fatos comprovadamente verdadeiros, que possuam importância real, que realmente sejam úteis de alguma forma para a sua vida. A 12ª lei fala sobre concentração. Aqui está um ponto que parece muito mais difícil de se atingir hoje do que na época em que a pesquisa foi realizada. A grande dificuldade de nossa época, de fato, é ter foco. Somos bombardeados por informações provenientes das novas tecnologias e seus processos multitarefas. São tantas as demandas simultâneas que só conseguimos dedicar uma fração bem pequena de nossa atenção a cada uma delas. Os resultados são trabalhos mal feitos, falta de foco e um grande sentimento de frustração e impotência. A 13ª lei valoriza a cooperação. Os homens que almejam o sucesso devem entender que a cooperação é o melhor caminho para se alcançar seus objetivos. Isso significa dizer que devemos ver nossos funcionários não como escravos, mas como pessoas que estão cooperando para tornar nosso sonho realidade. E por esse motivo, é extremamente necessário que as mantenhamos ao nosso lado, nos ajudando. Uma forma simples de se obter cooperação é exatamente cooperando com os demais, independentemente dos níveis hierárquicos que ocupem. A 14ª lei é o fracasso. Mas poderia o fracasso ser uma das leis do sucesso? A resposta é sim. Não só pode, como é uma das mais importantes. É fato que todas as pessoas que alcançaram sucesso na vida fracassaram algumas vezes antes de finalmente saborear a vitória. O fracasso deve ser visto como uma importante ferramenta, pois cada vez que você fracassa, descobre uma maneira de não alcançar seu objetivo. Você elimina então um caminho que já sabe que não é o certo. Pela teoria das probabilidades, quanto mais você erra, mais se aproxima do acerto. Pense nisso quando experimentar algum revés em sua vida. A 15ª lei é a tolerância.
que está diretamente relacionada com a lei anterior. Para lidarmos com o fracasso, com as limitações das outras pessoas ou as nossas próprias limitações e com as adversidades que a vida nos impõe, é necessário que tenhamos uma grande quantidade de tolerância. É fácil perceber que temos o controle sobre pouquíssimas coisas nessa vida. Geralmente, as coisas que queremos não acontecem, já as coisas que não desejamos nos aborrecem a todo momento. O segredo é ter consciência disso e nos desapegarmos de tentar controlar o que não está sob nosso controle. É preciso aprender a desfrutar de todo o caminho que você percorre em busca de seus objetivos, pois é nesse percurso que você passa a maior parte de sua vida. Se você condicionar sua felicidade somente à plena realização de seus objetivos, estará condenado a uma vida medíocre e infeliz. A 16ª lei é conhecida também como a regra de ouro: fazer com os outros somente aquilo que gostaria que fizessem a você. Essa lei é amplamente pregada em ensinamentos religiosos e filosóficos, no entanto, quase ninguém a segue. Ter bons princípios é a base do relacionamento interpessoal. Tratar as pessoas com respeito, além de ser uma obrigação, tem o relevante poder de trazê-las para seu lado, de forma que possam colaborar com seus objetivos. Não subestime a capacidade do outro, não julgue, jamais tente estabelecer diferenças onde não há, utilizando como justificativa a cor da pele, sexo ou posição social. Você não gostaria de ver um filho ou um amigo sendo desmerecido por não ter, por exemplo, um nível cultural X ou Y. Se você não quer para você e para os seus, então não faça com os outros. Essas foram, portanto, as 16 características mais importantes e que foram identificadas por Napoleão Hill nas pessoas de sucesso estudadas e entrevistadas por ele. Mas, antes de qualquer coisa, é importante que saibamos que não existe atalho para o sucesso. Colocar em prática os ensinamentos deste livro não é tarefa fácil. Muitas pessoas preferirão tentar a sorte em uma loteria, aguardar a ajuda do governo, se apossar de propriedade alheia, desviar dinheiro público, ou mesmo ficar sentado no sofá aguardando que a prosperidade e o sucesso batam a porta. A opção é de cada um. O caminho a percorrer é sim longo e árido, mas o sucesso é recompensador. Tenha coragem, comece imediatamente, não há tempo a perder. A vida é única e a cada dia se aproxima do fim. Lembre-se, toda grande caminhada começa com um simples passo.